1 Coríntios capítulo 10. Eu vou ler o texto do 1 até o 22. Mas a nossa meditação principal vai se dar do 18 ao 22. Nós vamos ler a primeira parte do capítulo 10 de 1 Coríntios. A palavra do Senhor nos diz: Ora, irmãos, não quero que vocês ignorem que os nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar. E todos em Moisés foram batizados, tanto na nuvem como no mar. Todos eles comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maioria deles, razão pela qual ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Não sejam idólatras, como algum deles foram, conforme está escrito: o povo se sentou para comer e beber, levantou-se para se divertir, e não pratiquemos a imoralidade, como alguns deles o fizeram, caíram mortos em um só dia, 23.000. Não ponhamos Cristo à prova, como alguns deles fizeram, e foram mortos pelas serpentes. Não fiquem murmurando, como alguns deles murmuraram, e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas aconteceram com eles para servir de exemplo, e foram escritas como advertência a nós, para quem o fim dos tempos tem chegado. Por isso, aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá livramento para o que vocês possam suportar. Portanto, meus amados, fujam da idolatria, falem como as pessoas sábias, julguem vocês mesmos o que digo. Não é fato que o cálice da bênção que abençoamos é a comunhão do sangue de Cristo? E não é fato que o pão que partimos é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos de um único pão. Considere, ó Israel, segundo a carne. Não é verdade que aqueles que se alimentaram dos sacrifícios são participantes do altar? O que quero dizer com isto? Que o que é sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Não. Digo que as coisas que eles sacrificaram são sacrificados a demônios e não a Deus. E não quero que vocês estejam em comunhão com os demônios. Vocês não podem beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Não podem ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou provocaremos ciúmes no Senhor? Somos por acaso mais fortes do que Ele? Amado Deus, bendito Pai, nós queremos te render graças, ó Deus. Queremos pedir que a sabedoria do Teu Santo Espírito, que o Senhor nos ajude a compreender, a entender da Tua Palavra. E ministre as nossas vidas. É o que nós te pedimos no nome de Cristo Jesus. Amém. Queridos, eu queria pensar com vocês no seguinte tema: a mesa com o inimigo. A mesa com o inimigo. Eu ia deixar a mesa com o diabo, mas ia ficar muito escrachado assim, né? Por quê? Exatamente porque eu vou meditar do verso 18 ao 22, a fala do apóstolo Paulo, falando de que nós não podemos comer da mesa com o Senhor e também comermos da mesa dos demônios. Para nós entendermos um pouco disso, tem algumas coisas que a gente precisaria assim meio que consultar. Paulo nos ajuda a entender melhor esse contexto aqui que você abordou aqui. Tem algumas passagens que Paulo, como disse o apóstolo Pedro, Paulo às vezes fala umas coisas meio difíceis de entender.
Não que Pedro não entendia, ele entendia. Mas que tem coisa que você precisa trabalhar um pouco em cima para compreender a respeito disso. Paulo está nesse trecho das Escrituras, queridos, falando a respeito da idolatria, na questão da comunhão com esses espíritos. Logicamente, quando Paulo, na sua primeira parte, ele vai abordar, que é do versículo 1 até o versículo 14, e Paulo vai citar os israelitas, os pais lá no deserto, em duas situações, uma em Número e outra em Êxodo. E uma delas é quando eles fazem o bezerro de ouro, porque Moisés subiu ao monte e Moisés não descia, e eles então sacrificam ao bezerro de ouro. E ele vai citar esse exemplo para dizer aos irmãos da igreja de Corintos, que é de cultura grega, que é uma cultura pagã, porque os irmãos da igreja de Corintos estavam tendo participação dos cultos aos deuses e também estavam então participando do culto ao Senhor. Por isso que Paulo vai ser tão enfático e severo aqui nesse texto. E o perigo que Paulo vai levantar da questão da idolatria. A questão da idolatria. Para nós entendermos a respeito disso. Pode ser que alguns vão dizer que o que vale é a intenção, mas por mais boa e bem intencionada que alguma coisa possa ser, não deixa de ser uma ação. E Deus considera o povo responsável por ela. Deus não nos poupa nesses aspectos. As nossas ações têm consequência. A idolatria tem consequência. E é por isso que Paulo vai voltar na história, em Número e em Êxodo, citando os pais lá no deserto, os pais israelitas, quando Deus livra do Egito e está em direção à terra de Canaã. E é por isso que ele vai falar, em um só dia, 23 mil deles foram mortos. Tem consequência. Primeira coisa para nós estarmos entendendo um pouco mais do que Paulo está trabalhando. E a primeira coisa que eu quero falar é a respeito da participação na adoração. Todo ato religioso implica em adoração do que está por trás do rito ou do ídolo. O que Paulo está dizendo é que a imagem do ídolo, do Deus que está ali, seja ele de pedra ou de madeira ou de gesso, o ídolo em si, o objeto, a matéria em si não é nada. A questão que é que ele representa, e isso sim é perigoso. E aí está o perigo. Porque Paulo vai trabalhar exatamente com isso. Os coríntios estavam concluindo que foram libertos pelo Senhor, que estão livres de uma liberdade agora em Cristo, e que eles podem participar das festas que eram promovidas a favor dos ídolos. Isso, negócio de festas religiosas, não é de agora. Mas não tem nada a ver, está tranquilo, pode participar. Paulo vai dizer que não, eles não estavam entendendo do que é que eles estavam participando. Eles não tinham compreensão de fato que não é a imagem, mas é o que está por trás da imagem. Antigamente, o que era chamado de ágora, hoje no nosso dias é mercado, você tinha os açougueiros, e eles participavam de uma guilda. Guilda é uma associação religiosa, e toda associação religiosa, elas tinham um patrono ou uma padroeira. E no que eles matavam os animais, esses animais eram oferecidos a esses deuses. E depois era vendido então essa carne no mercado. É por isso que quando você continua a mesma leitura do capítulo 10, Paulo vai falar, olha, o que é vendido no mercado, vocês nem sequer questionem. Paulo vai dar uma instrução, por isso que o restante do capítulo é a limite da liberdade cristã. A forma como nós procedemos disso. Paulo, nesse trecho, ele está falando especificamente a respeito do ato de participar de cultos.
a participar de ceias, de ritos, de alimentações, sejam elas religiosas ou não. Para nós entendermos um pouco mais a respeito disso, o versículo, eu quero que você observe comigo, o versículo 16, nossa meditação está nesse trecho, mas eu quero que você observe algumas palavras nesse texto. O versículo 16, Paulo vai dizer: não é fato que o cálice da bênção que abençoamos é comunhão. A tradução nova atualizada está excelente, gente. Porque a palavra grega aí é koinonia. É a comunhão do sangue de Cristo. E de fato o pão que partimos é comunhão do corpo de Cristo. Final, versículo 17. Nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos, é a ideia de comunhão, do pão, de um único pão. Final do versículo 18. Considere Israel, segundo a carne, não é verdade que aqueles que se alimentam dos sacrifícios são participantes, ou têm comunhão com o altar? E aí Paulo vai falar lá no final do versículo 20. O versículo 20 eu vou ler. Não digo que essas coisas sacrificadas são sacrificadas a demônios e não a Deus. Eu não quero que vocês tenham comunhão com os demônios. 21. Vocês não podem beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Não podem ser participantes, ou seja, não podem ter em comunhão da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. A palavra, tanto para participante quanto para comunhão nesses versos, é a mesma. Vocês não podem querer estar participando, e quando Paulo está falando isso, porque o capítulo 11, lembre-se, Paulo dá instrução à ceia. Vocês não podem participar da celebração do Senhor, ter comunhão com o Senhor, e ao mesmo tempo querer prestar cultos ou participar das festas dos ídolos. Paulo vai ser enfático nisso. Porque quando nós fazemos isso, estamos participando também do ato de adoração. E ato de adoração é prestação de culto. O ídolo em si não é nada. Mas quando você participa desses ritos, dessas festas, desses eventos, você está concordando com o ídolo que está ali e com a bênção daquele ídolo. Então não é um simples fato, vou fechar meu olho aqui, só vou ficar quietinho nesse culto, nessa celebração que eles estão fazendo. Eu não só vim porque eu fui convidado, eu vou ficar no cantinho, não vou comer de nada. Não. Paulo está falando simplesmente o fato de vocês estarem juntos. Vocês já são cúmplices no ato da adoração. Seja ele qual for. Qual dos deuses? Paulo está falando a respeito disso. Dirijo a atenção novamente ao argumento de Paulo. Ele não está admitindo que os deuses gregos e romanos, eles não são reais. Existiam esses deuses? Não. Existiam imagens. Porque o que está por trás dos deuses? Atenas, que era conhecida como Minerva no Império Romano. Zeus do grego era conhecido como Júpiter em romano. Poseidon no Império grego, conhecido como Netuno no Império Romano. O conceito de deuses são os poderes demoníacos que estão por trás deles. Significa que os gregos ou os romanos queriam adorar essas entidades? Não. Não significa. Mas o fato da ignorância, deles não saberem do que se trata, a religiosidade, eles não tinham ideia de que eram demônios, que eram espíritos caídos. Paulo está falando aos coríntios, por quê? Porque os coríntios é uma cidade grega. O que Paulo está dizendo a ele, vocês não podem continuar participando ainda de lá e querer participar da mesa do Senhor aqui. Paulo confronta os coríntios.
que não vai falar a respeito do conhecimento independente da intenção. Eles, na verdade, foram convidados à mesa do diabo quando participavam de uma festa de sacrifício que era dedicado a qualquer divindade pagã. A qualquer divindade pagã. A questão não era se poderia ter a boa intenção ou não ter intenção. As intenções implicam em procedimento de conduta. E Paulo não deixa passar isso. Mas eu não tive a intenção, mas o fato de você estar lá se tornou cúmplice. Eu não tenho intenção de queimar a minha mão, mas o fato de eu colocar ela no fogo não deixa de queimá-la. Mas eu não tinha intenção, mas o fato de você colocar a mão no fogo queimou. Paulo está trabalhando em cima dessa perspectiva. Princípio que nós precisamos entender como cristão. Aqueles irmãos que estão talvez em países ou regiões, e hoje nós vivemos num mundo totalmente pluralizado de cultura religiosa. Cuidado. Cuidado. Não é simples atos, muitas das vezes. Nós temos um Brasil evangélico. Nós, como evangélico, dizemos que a única regra de fé e prática é a Bíblia. E muitas das vezes nós compramos a briga por defender a autoridade das Escrituras. Compramos a briga da infiabilidade da palavra de Deus, que a Bíblia é sim a nossa regra de conduta e prática, e nós começamos a participar de qualquer espécie de culto, desde que se chame cristão, está tudo muito bem, está tranquilo. Sendo que tem grupos religiosos, seitas sendo específico, participando de alianças cristãs. Coisas que são contrárias à palavra de Deus. Não, mas vamos lá participar, é em prol do evangelho. Qual o evangelho? Qual o evangelho? É Márcia para Jesus. Me desculpem, gente, eu tenho uma crítica, eu tenho uma aversão ao negócio de Márcia para Jesus. A sensação que eu tenho que é uma espécie de uma nova cruzada. Só que enquanto a cruzada era defendido e dirigido pela Igreja Católica Romana, nós estamos numa cruzada evangélica. E nós achamos que o simples fato de nós caminharmos pela cidade, a cidade vai se converter. E usamos dinheiro público para trazer cantor e pagamos caro para isso. É esse o evangelho que nós estamos defendendo? Com práticas muitas vezes antibíblicas, em alianças com seitas, ou, já fui questionado algumas vezes por causa disso, do porquê que nós não podemos ter comunhão com os católicos romanos. Que mal tem participarmos de uma missa. Não tenho nada contra os católicos, mas aquilo que constitui matéria de fé do que eles defendem não é a mesma coisa que nós. Então você participar também da celebração, e a ideia que eles têm de ceia é que Cristo está sendo novamente sacrificado e que a missa é um sacrifício ao Senhor salvífico. De que a salvação ela é conquistada, ela é celebrada a cada vez que você participa da missa e cada vez que você celebra a Eucaristia. Em Tetelestai foi pago de uma vez só. Ele não vendeu parcelado para nós irmos pagando pouquinho a pouquinho, como se fosse Caixa Econômica Federal, que se paga a sua casa em 30 anos, valores baixinhos, suaves prestações. Foi pago uma vez só pela fé e é de graça. Nós não celebramos ao dia desse santo ou daquele santo, porque a imagem em si não é nada. O problema é o que está por trás da imagem. A partir do momento que eu concordo com isso, e eu estou no meio disso, significa que eu sou conivente e concordo com essas práticas. Perigoso. A prática da participação na adoração. Nós vemos uma outra coisa, coloquei como esquizofrenia,
que é uma espécie de, eu penso e falo uma coisa, mas a minha prática, a minha conduta é outra. É uma espécie de doença, uma esquizofrenia espiritual. O verso 21 nos diz: vocês não podem beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Não podem ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Tentar participar da celebração ao Senhor enquanto se serve de uma outra mesa. Paulo não se dá o luxo, ou você vive a fé cristã, e ele é enfático nisso, ou você vive e adora a outra fé. Paulo, olha, sai do muro. Não quero estar com o pé em duas barcas. Ele não permite isso. Observe que Paulo, ele é forte nessa questão. E ele pega pesado com os coríntios. A igreja de Corinto é uma igreja bem difícil. É uma igreja bem problemática. Por quê? Paulo vai falar dessa esquizofrenia espiritual. Porque o verso 7 e o verso 8, volta aí para o texto, para nós entendermos mais. O verso 7 e verso 8, a palavra vai nos dizer: não sejam idólatras como alguns deles foram, falando da nação de Israel, lá no Êxodo, falando lá em Números. Como está escrito, o povo se assentou para comer e beber, e levantou-se para se divertir. E não pratiquemos a imoralidade como alguns deles fizeram. Mortos de um só dia, 23.000. Essa palavra aí, levantou-se para divertir, e no verso 8, não pratiquemos a imoralidade, talvez a gente não entenda muito bem, não esteja claro para nós. Nas nossas traduções não está assim tão explícito a ideia. Mas a ideia do se levantar para se divertir é a ideia de brincar, são orgias regados a bebidas e brincadeiras sexuais. É a ideia de troca de carícias. Para nós, na nossa tradução, ele não parece que assim, não está longe dessa realidade. Seria interessante se nós lêssemos esse capítulo e depois lêssemos o Êxodo 32, depois lêssemos Números capítulo 11, para nós entendermos que é prática idolátrica. Porque os cultos gregos, a ideia do andrógeno, que você olha a pessoa, você não sabe se é homem ou se é mulher, e é por isso que Paulo vai falar que as mulheres devem preservar o cabelo, para elas não serem confundidas com as prostitutas. E eram sacerdotes ou sacerdotisas prostitutas. Então, quando se participa dessas celebrações, eles tinham a prática também junto, ser regada a muita bebida, alucinógenos e a sexualidade. Não era só homem com mulher, não. Era mulher com mulher, homem com homem, e troca de pessoas. E todo tipo que você possa pensar. Para nós, talvez isso não foi tão forte, mas quando Paulo se expressa aqui, os coríntios entenderam o recado que Paulo estava dando. Ele é enfático nessa coisa. O fato de Israel festejar diante de um ídolo significa que eles foram contaminados aos olhos do Senhor. Deixa eu deixar algo bem claro para nós como cristãos. A partir do momento que nós temos o Espírito Santo, crente não fica endemoniado, como algumas doutrinas de algumas igrejas vão ensinar. Mas o fato de o crente não ficar endemoniado não significa que Deus está dando licença para nós estarmos na mesa do Senhor e na mesa dos demônios. Ele chama o povo à santidade. E se nós desobedecermos, nós pagaremos o preço. Porque ele traz condenação por causa da idolatria. Porque nós começamos a adorar a criatura, que são criações de Deus, no lugar do verdadeiro Deus. E Deus tem ciúmes. É por isso que o final, o versículo 22, Paulo vai dizer: provocaremos ao Senhor os ciúmes nele? Não. Nós temos poder o mesmo que Deus para conseguir enfrentá-lo? Não. Não.
não poderemos e não podemos participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Terceira coisa, a participação desses cultos, ela pode ser duplamente interpretada. Por quê? Porque há cumplicidade. Nós não podemos estar na casa do Senhor. Se você vê alguém participando de um culto religioso, você começa a ver a primeira vez ou a segunda vez, você entende o que? Para quem está vendo? Fulano de tal está participando da igreja ou está frequentando a igreja. De igual forma, aqueles que estão nesses centros religiosos, fulano de tal está participando de tal religião. Essa duplicidade não pode existir. Se estivermos realmente adorando ao Senhor, celebrando ao Senhor, nós temos koinonia, nós temos comunhão com Ele. Portanto, temos a responsabilidade do discernimento. Não podemos ser inocentes nesse aspecto. O alimento que é apresentado à mesa, a celebração, os elementos, significa que nós estamos nos alimentando de algo que foi abençoado por Deus. Se comemos dessas festas, os alimentos que foram consagrados a esses deuses, significa também que nós temos comunhão com eles. É perigoso. É muito perigoso. Paulo vai dizer no verso 15: sejam pessoas sábias. Vocês têm discernimento para entender que há um só corpo e que nós somos participantes desse pão. Não podemos beber de duas fontes diferentes. Não podemos tomar de duas águas diferentes e assim dizer, não estou contra ninguém, mas quero ser abençoado por todos. Não, com Deus não existe isso. Com Deus é dedicação exclusiva. Com Deus é dedicação exclusiva. É por isso que a ideia da mensagem do Evangelho, e aí que entra o nosso quarto ponto, que condena veementemente a questão do ecumenismo, o pluralismo religioso. E essa é uma ideia tão divulgada nos nossos dias, que mal há, então experimenta. O que tem? Tenta chamar um espírito para participar do culto religioso conosco. Tenta. Ele não vai querer participar. Ele tem um entendimento de que o que ele serve lá exige adoração exclusiva. Mas nós temos visto tantas pessoas se deixado levar pelo lema do tolerante, do amor, e tem bebido em várias fontes, inclusive da mesa do Senhor. Não dá, não serve, não tem espaço, porque Deus não tem comunhão com os demônios, Cristo não está de mão dadas com Satanás. Não existe comunhão entre luz e trevas. Paulo vai falar todas essas coisas em Coríntios. Paulo vai ser enfático nisso, ao ponto que dele citar Israel, foram julgados por causa disso. E ele nos traz advertência. Certo alguém disse, existem perigos na presunção e na complacência, ou seja, na tolerância, especificamente do perigo de sermos vítimas da queda inevitável que segue todo orgulho. Existe, no mínimo, perigo ainda maior no compromisso, porque os problemas que permitimos que todos os tipos de falsificações espirituais confundam a verdade como ela é de fato em Cristo, além de estar em conflito direto com ela. O que ele está falando? A coisa que não se concilia. A coisa que você pode colocar junto como água e óleo, mas elas não se misturam. E quando nós fazemos isso, estamos tentando conciliar algo que é inconciliável.
Estamos querendo criar alianças que são impossíveis. Para nós pensarmos em nossos tempos, o período que nós estamos vivendo, cuidado. Cuidado. Porque o próprio Senhor vai nos advertir que nos finais dos tempos se levantariam falsos profetas e falsos cristos. E se dizendo sou eu, e se dizendo é a mensagem do Senhor e não tem nenhuma comunhão com Ele. O engano religioso não está só fora de uma ideia de que é possível mantermos comunhão. Eu não estou falando de respeito, gente. Eu não estou falando que você sai daqui metendo o pé na porta de quanto é pessoa e tacando pedra em tudo quanto é aquele que tem qualquer espécie de religiosidade. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo, se você for convidado para participar de uma celebração que não seja cristã, não participe, porque você se torna cúmplice. Você se torna cúmplice. Mas não podemos nos deixar levar pela falta de sabedoria e achar que é o mesmo Deus. Não é. Semana passada, na liturgia, li o texto de Romanos, capítulo 10, e levantei o questionamento. O Deus dos judeus, os deuses dos islâmicos e Deus cristão é o mesmo? Não. Não é o mesmo. Porque o versículo 9 vai dizer, em Romanos 10, que se tu com a tua boca o confessar, e em seu coração crer que Deus o ressuscitou, você é salvo. Então não é o mesmo Deus. Precisamos ter a sabedoria e entendimento para não cairmos no erro do comportamento idólatra. Nós não temos comunhão com os demônios, mas temos comunhão com o Senhor. E precisamos estar firmes nisso. Vamos orar? Amado Pai, queremos te render graças, ó Deus, porque a mensagem do teu evangelho chegou a nós, ó Deus. Ó Deus, mas a tua palavra, ela é clara, ela é enfática, ela nos cobra, Senhor, fidelidade a ti. Ela nos cobra, Senhor, exclusividade a ti somente. Ó Pai, nós temos no Antigo Testamento a cena do profeta Elias e os 450 profetas de Baal. E a fala do profeta é: se é o Senhor que vocês querem seguir, seguir ao Senhor. Se é a Baal, seguir a Baal. O Senhor não permite dividir a tua glória. O Senhor não aceita que o seu povo se dobre diante de outros altares, ó Deus. Nos dá esse discernimento, nos dá essa firmeza, nos dá a certeza de ficarmos firmes diante de ti, Senhor, e não retroceder e pagar o preço que nós temos de pagar, por nós adorarmos exclusivamente ao Senhor. Nos ajuda, nos sustenta. Não permita que nós venhamos a ser levados por nenhuma espécie de filosofias ou de conversas, por mais agradáveis e bonitas que elas sejam. Nos guarda, Senhor, no nome de Cristo Jesus. Amém. Os irmãos que estão nos vendo pela internet, amanhã, segunda-feira, a partir das 20 horas, das 20 horas até as 11 horas da noite, nós teremos uma vigília. Por que até as 11 da noite? Porque o decreto determina que depois das 11 da noite não se pode ter nenhuma espécie de aglomeração, seja ela pequena ou não. Então nós teremos uma vigília curta, apenas 3 horas, iniciando às 8 horas da noite, até as 23. Na terça-feira, que é feriado, nós não teremos a reunião de oração às 7h30 da noite. Então, portanto, amanhã estão todos convidados a participar da vigília, mas na terça-feira, que é feriado, nós não teremos a nossa reunião. Quinta-feira, momento com a palavra. Domingo, escola dominical às 9h30. Estamos estudando o Evangelho de Marcos. E
Na semana que vem, na próxima, não nessa quarta-feira, na outra quarta-feira, iniciaremos uma nova turma de discipulado na quarta-feira às 20 horas. Então, se você quer e deseja participar do discipulado, ele não será online, ele será presencial na igreja. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.